A gente tem um conglomerado ali de homens muito incapazes de se entender. É parte do propósito, justamente, né? Porque o cinema tá aí pra não deixar a gente esquecer essa memória trágica, né? O pessoal tem até uma certa dificuldade de conseguir fazer esse tipo de comédia porque hoje a nossa realidade já parece tão absurda. Poxa, ele tá brincando com um negócio tão sério. O Lumet fez super de uma forma densa, crua, e o Kubrick vai lá fazer piada. A cultura pop é apaixonada pelo apocalipse. Há décadas imaginamos o fim do mundo se concretizando das mais variadas formas. Às vezes é uma invasão alienígena, às vezes uma revolta de robôs. Frequentemente são zumbis e outros tipos de infectados, devorando pouco a pouco toda a humanidade. Mas não se esqueça de meteoros, desastres naturais e o que quer que seja o filme 2012. Mas dentre os vários tipos de apocalipses que povoam nossas histórias, talvez nenhum seja tão realista e, por tabela, responsável por tanta ansiedade como a guerra nuclear. A imagem de centenas de nuvens de cogumelo envolvendo a Terra numa tempestade de fogo e radiação foi trabalhada em filmes de todo tipo: comédia, suspense, ação, drama psicológico e assim vai. Existem filmes que fazem a gente roer as unhas porque nos colocam junto a pessoas vivendo os últimos momentos antes do fim, e outros que imaginam a sociedade pós-colapso que se ergueria depois. Não é à toa, durante décadas, o fantasma da guerra nuclear pairou sobre nosso planeta. Em particular durante a Guerra Fria, através de incidentes como a crise de mísseis cubana. Não faltaram pessoas morrendo de medo de uma conclusão repentina do nosso tempo como espécie dominante. Eis aqui um Armagedon rápido e imperdoável. Bunkers foram construídos, comida foi estocada e filmes foram feitos. Em 2024, o maior desses clássicos e talvez o principal filme associado à bomba atômica completa 60 anos. Em Doutor Fantástico, ou Como Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba, o lendário cineasta Stanley Kubrick faz uma comédia de erros na qual alarmes falsos, generais rebeldes e egos inflados criam a receita perfeita para o desastre final. Kubrick inicialmente pensou no filme como um drama sério, mas começou a rir da situação e aí repensou toda a sua abordagem. Acabou dando muito mais do que certo. Doutor Fantástico tem diversos méritos, e o maior deles pode ser como ele identifica a situação na qual nos encontramos. Nós, pessoas com a capacidade de se autodestruir com o apertar de botões, como algo absurdo. O filme não é tão pé no chão, mas a ideia de centenas de armas de destruição em massa também não é lá um exagero. De lá pra cá, bombas explodiram e mundos acabaram em filme após filme. Por isso, esse é o tema perfeito para encerrar a nossa primeira temporada de O Quinto Elemento. É uma conversa sobre o nosso fim. O cinema atômico chega ao fim com o fim da humanidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada de Quinto Elemento, o novo programa de cinema do Omelete. Eu sou Bárbara Demerov e mais uma vez eu tô aqui com os meus queridíssimos colegas, Mari, Jacobs e Max. Estão preparados pro último capítulo? Eu tô preparado pra falar sobre os filmes, mas eu não estou preparado emocionalmente pra me despedir de vocês. Eu não estou pronto para dizer adeus. Eu já tô mais pronta pro fim do mundo do que pra isso. Gente. Olha só. Adorei. Bom, gente, nos episódios passados a gente falou de Oppenheimer, que venceu 7 estatuetas no Oscar 2024. Falamos também como o cinema japonês resistiu após, as bombas atômicas. E também falamos sobre como o cinema norte-americano ressignificou a própria bomba que eles criaram. Bom, então agora, como a gente falou aqui na introdução, o filme que mais representa essa época de fim do mundo, de uma possível guerra nuclear, é Doutor Fantástico, do lendário Stanley Kubrick, e ele é o elemento 1. Então vamos começar falando sobre esse filme maravilhoso e fantástico, né, Jacobs? Fantástico mesmo, literalmente. Eu coloco esse filme como o meu favorito do Kubrick, o que é algo, assim, que varia de pessoa para pessoa, porque a gente tá falando de um cara que fez todo tipo de obra-prima, né? Mas eu acho que essa coisa dele olhar pro fim do mundo e encontrar uma comédia nisso, de ver, putz, isso é tão absurdo, sabe? Se a gente chega hoje em dia em coisas como paródias ou sátiras, o pessoal tem até uma certa dificuldade de conseguir fazer esse tipo de comédia, porque hoje a nossa realidade já parece tão absurda. E eu acho que o Kubrick faz muito bem olhar pra essa realidade que já era absurda lá, ele identifica e fala assim: peraí, como assim a gente tem a capacidade de nos destruir e que é só apertar uns botões? Se alguém se rebelar, o negócio pode dar errado e acaba. E a comédia acaba sendo, pra mim, mais eficaz em entregar a sensação desse absurdo, de quão inacreditável é a proposta da raça humana ter construído o seu próprio fim, do que um drama pesado pode ser. Porque na comédia,
digamos assim, ele tem carta branca pra fazer o exagero. E o exagero, muitas vezes, é necessário pra comunicar uma situação que já é, por natureza, exagerada. Então, você acha que a escolha do Kubrick, ele mudou de ideia durante a produção, né? Durante a criação do roteiro. Era um drama e depois se tornou uma comédia. Você acha que isso foi acertado? Eu acredito que sim. Eu não acho que ser um drama teria impedido o filme de ser bom. A gente tem comparações com O Falha de Segurança, por exemplo, que é um filme bem parecido e que também é ótimo. Mas o caso do Doutor Fantástico, eu acho que não só porque os atores que participam ali, o Peter Sellers, que faz 3 papéis, sabe? E é fantástico em cada um deles. Eles são ótimos e, por natureza, você ri muito do filme, mas como eu falei, eu acho que a comédia acaba sendo um caminho melhor, um veículo de entrega melhor pro absurdo da situação. Porque quando você olha pra uma comédia, você pensa, isso aqui é um absurdo, não tem como acontecer. Mas aí quando ela, na verdade, está revelando uma realidade, aí você para pra pensar, putz, a nossa realidade é tão maluca que renderia uma comédia. Sim. E eu acho que isso passa o peso muito bem. Eu sou dessa mesma opinião. Eu acho que a comédia é um veículo, às vezes, muito subestimado de entrega de mensagem e de crítica, assim. Porque ela é muito efetiva. Ela tem um efeito muito natural de baixar a sua guarda, né? Então, você fica mais receptivo mesmo à situação, ao texto, à mensagem. E eu acho que, nesse caso em específico, o que é muito bom, e eu acho que vende muito também da performance do Peter Sellers, é como eles são secos. Das e performances, levam tudo né? a sério. É impressionante, assim, pode estar acontecendo o que for, não importa. É todo mundo levando extremamente a sério. E isso que faz que seja muito engraçado. Cara, é muito na medida como eles vão trabalhando essa questão das performances humorísticas também, porque a maioria deles realmente são muito sérios, mas aí você tem as performances do Peter Sellers, né? E ele tem um domínio tão grande sobre o timing cômico, as inflexões. Então, quando ele faz o Dr. Strangelove, ele sabe fazer uma inflexão tão engraçada. E quando ele faz o Mandrake lá, mais fragilzinho e repetindo Jack o tempo todo, é muito bom. E aí você tem também, pra fazer um certo contraponto com esses personagens mais fragilizados, entre aspas, do Peter Sellers, você tem o George C. Scott fazendo o outro personagem caricato do filme, Nossa, né? Que é o general explosivo e que tá feliz de ver o mundo acabar e tá tentando esconder um pouco essa felicidade, né? E ao mesmo tempo, ele sabe dosar muito bem o que é o mais caricato e o que é precisa ser um pouco mais sério, né, pra ressaltar. Sem esquecer do nosso querido Sterling Hayden como o Jack the Ripper. Eu ia falar sobre ele agora, porque eu acho que o maior fator ali cômico do filme recai no Ripper, no general, e no Mandrake, né, que tá ali naquela dinâmica entre subordinado e o chefe, assim. E não vamos esquecer que o Ripper, ele tem aparentemente uma disfunção erétil ali. O Stanley Kubrick, ele brinca com o sexo de uma forma que ele conecta com como a fragilidade masculina pode desencadear literalmente uma guerra nuclear, né? Então eu acho bem interessante aquela cena que ele fala, né, que os russos então estão envenenando os americanos estão envenenando os fluidos corporais, né? É a Ele única fala exatamente explicação assim. concebível pro problema sexual dele, é a única. E por isso que ele vai aí mandar aquele jato pra União Soviética, né? Sim, não, e é muito engraçado porque a forma como o filme trabalha essa questão da sátira, tipo, da relação entre a guerra e o sexo, né, e a frustração masculina e ao mesmo tempo o tesão pela violência, ele tá em todas as etapas, então tá na gênese do conflito, né, mas aí ao longo do filme inteiro você vai vendo como eles vão trabalhando essa questão então o próprio George C. Scott tem um tesão com a possibilidade de ver essa destruição toda, né, você tem o Jack the Ripper, ele, além de ter isso, ele é o personagem que fica o filme inteiro com símbolos fálicos, né, começa com charuto, depois um microfone grandão e vai só aumentando, depois é um fuzil enorme. A sequência de abertura do filme lá, que é o abastecimento de um avião, é feita de um jeito bem... É uma copulação mecânica. Exatamente. E assim, até em momentos finais você tem... já pulando assim pra cena final, eu acho incrível que você... A cena final é o Dr. Strangelove assim, literalmente ereto, de tanta empolgação, levanta e corta para as explosões, assim, tipo, é o clímax, né? Assim. E eu acho muito legal essa cena, a cena final, que não é spoiler, gente, o filme tem 60 anos, então, por favor, assistam Dr. Fantástico. Não, nada que a gente falar vai conseguir estragar esse filme. Eu só tenho como sentir esse filme vendo. Sim, mas a cena final é muito legal, quando ele levanta, também pra mim é um símbolo de como o nazismo ainda está vivo e está de pé, sim, né? Então eu acho muito interessante. Agora, Mari, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria que você me falasse, na sua opinião, assim, como a bomba nesse filme tá ligada à masculinidade. E se você acha que esse filme ressoa com os tempos atuais, com pessoas reais, com, né, governantes reais, assim, como que você vê isso? Legal, me jogou... Joguei a bomba. Tá, mas...
Não, eu acho que faz total sentido. Por isso que eu acho que o humor, ele funciona também, porque por mais que não seja, talvez, a construção mais realista, é verdade. A gente não tá falando de nada muito absurdo ali, no sentido de que a violência, às vezes, é realmente o caminho que as pessoas usam para tentar assimilar os próprios conflitos internos, as turbulências. Às vezes você não sabe como realmente reagir ou articular as coisas, então você parte para violência. Então, acho que a gente tem um conglomerado ali de homens muito incapazes de se entender, né? De olhar para si mesmo e entender que eles podem ser falhos e que tudo bem. Por exemplo, no caso do Reaper. Mas também a gente tem homens muito frágeis que não conseguem lidar com a masculinidade exaltada dos outros, né? A gente tem ali o presidente, que ele tá sempre abaixo, ele tá sempre diminuto, e o próprio... Esqueci o outro personagem do Peter Sellers, que tá com... Mandrake. O Mandrake. E, tipo, ele tá sempre também muito assim, curvado. E eu acho até curioso, uma das coisas pra mim que representa a mudança dos tempos é o fato de que o presidente nesse filme é o cara mais equilibrado na sala ali. Mas, não sei se você vai concordar comigo, ou vocês também, apesar dele ter todas essas piadas de sexo e tudo mais, eu acho que o fim não tá nisso. Eu acho que ele tá usando o sexo como um veículo pra chegar no ego desses caras. Eu acho que é uma competição de egos ali, que talvez seja um jeito do Kubrick olhar pra essa ideia de, tipo, Estados Unidos construiu uma bomba atômica, agora a União Soviética construiu também. Aí os Estados Unidos vai falar, precisa de uma bomba maior, fazer a bomba de hidrogênio, aí a União Soviética faz que também. É basicamente comparar pau, né? Exatamente. Então, é isso. Sabe, literalmente quem faz a maior bomba, é uma coisa de ego, e ele olha e fala, gente, se a gente ficar nisso até o final, acaba com o mundo. E não só isso, eu te respondendo a sua pergunta, a gente pensar na crise que o Donald Trump quase começou com a Coreia também, parte muito de ego e de realmente não saber articular. Eu acho que guerras se começam muito por uma inaptidão de diálogo e de resolução de conflito, assim. Então, tipo, o Trump é um exemplo de muitos. A gente pode pensar no Putin, a gente pode pensar em, realmente, tantos outros líderes aí mundiais. Hoje em dia, na Rússia, o Putin tem um controle de imagem ali que é pra passar o cara que literalmente cavalga em ursos e tudo mais, né? E falando em cavalgar, justamente, outra coisa que eu penso é muito na cena do piloto, que ele vai, solta a bomba e ele cavalga. E é uma coisa que... E aí você vê o jeito que o Kubrick enquadra essa cena, é o cara com a maior ereção do mundo. Entendeu? Tipo, é o maior tesão do universo, é o cara caindo pra destruir e com o símbolo americano do como cowboy. Herói do cowboy, exatamente. Exatamente. Né? É como o poder, né, modifica as pessoas ou mostra quem elas são de verdade, Exato. né? Bom, a gente já falou aqui de governantes reais, então a gente tá entrando um pouco no drama, né? Então vamos pro elemento 2? Vamos. Partiu. Limite de Segurança, que é um filme que tem basicamente a essência de Doutor Fantástico, mas que ele dialoga ali mais com o drama, com o suspense. É um filme que te deixa na ponta da cadeira ali, esperando o que vai acontecer. E, assim, é um filme muito, muito tenso. Eu nunca tinha visto. Obrigada, Quinto Elemento, porque eu nunca tinha visto esse clássico. Tem Henry Fonda no elenco, ele é fantástico. E é um filme que vai muito, vai o contrário do que Doutor Fantástico fez, né? Vocês acham que esse filme faria mais sucesso do que Doutor Fantástico se fosse lançado antes? Porque ele foi lançado depois, né? É um caso de filmes gêmeos, né? Que são filmes muito parecidos que saem praticamente no mesmo ano, assim. Realmente porque o conceito é o mesmo, né? Justamente as duas potências mundiais, você vai ter um piloto que vai atacar a Rússia, e agora o filme é todo mundo tentando parar. É o mesmo conceito, só que pro lado do suspense, né? Não, é o mesmo conceito e dois cineastas fantásticos. Sidney Lumet, que dirige, né? Limite de Segurança, Fail Safe, em inglês, e o Kubrick, que dirigiu o Doutor Fantástico. Vocês acham também que Doutor Fantástico teria tanto sucesso se fosse lançado depois de Fail Safe? Cara, eu acho que sim, porque eu vi sessão dupla. Eu não sei se vocês fizeram isso. Eu vi Sim, sessão eu também. dupla. E eu acho que se eu tivesse visto o Fail Safe primeiro, ia ter sido melhor pra Fail Safe. Porque eu levei menos a sério Fail Safe por causa do Doutor Fantástico. Isso é um efeito bem curioso mesmo. Porque, tipo, você consegue fazer correlação de personagem. Então, tem uma cena ali, eles estão num conselho pra decidir como lidar com a bomba, e tem um personagem que faz o professor ali, universitário, que é especialista. E ele ficava fazendo correlação com o militar ali, que tinha tesão com guerra. Eu falei assim, homem, eu já te li, entendeu? Já te conheço, parça. Então não dá, não. Quando você vê a situação como absurda no Doutor Fantástico, e você vê, e tem muitas cenas muito parecidas no Limite de Segurança também, você acaba dando uma risada involuntária de algumas cenas, e eu acho que o filme é ótimo, sabe? Eu gostei muito do Limite de Segurança também, mas é curioso, o Kubrick ele fez uma manobra pra garantir que o Limite de Segurança saísse depois do Doutor Fantástico. O Doutor Fantástico tá no fim de 64, Limite de Segurança 65, que ele disse que o Red Alert, o livro no qual o Doutor Fantástico tinha sido feito, adaptado, foi plagiado pelo livro
do qual o Limite de Segurança adaptou. Babado, Foi gente. um truquezinho. Eu acho que na época que lançou, aí talvez quem saísse primeiro tivesse mais vantagem. Historicamente falando, com todo o respeito ao Limite de Segurança, Henry Fonda e Sidney Lumet, acho que o fato que o Kubrick consegue depois dos anos 60 alcançar aquele status de gênio vai levar todo o filme que ele fez antes ou depois. Então, historicamente, eu não acho que o Doutor Fantástico teria perdido, não, saindo depois. E sem contar que é um filme, por ser mais de comédia, ele marca muito pelo humor e pela qualidade da sua sátira, né? E ele tem também, eu acho que acaba sendo mais debatido também por ter um pouco mais de camadas, né? Eu acho que, assim, o Limite de Segurança é, sim, eu gostei bastante desse filme também, mas eu ainda acho que no geral, se for eu não sou muito de ficar comparando o filme pra ver quem é vencedor, mas, tipo, eu ainda acho que realmente o filme do Kubrick, ele consegue ter tantas sutilezas extras e explorar umas ideias, mas ao mesmo, e aí eu acho que também, então eu vi primeiro o do Kubrick e depois o Limite de Segurança, né? Então eu acho que também eu tava meio que chegando no Limite de Segurança, subestimando até um pouco, sabe? Mas, e acabei me surpreendendo também, porque ele também é um filme que vai ter os seus simbolismos que eu não tava esperando, especialmente com a cena inicial do cara sonhando com o toureiro, e como isso vai ser trabalhado tematicamente mais pro final. Umas decisões, assim, tipo, de roteiro que me pegaram muito de surpresa, então não vou dar muito spoiler, mas o presidente, interpretado pelo Henry Fonda, ele faz uma escolha que... que fica, assim, inusitada. Muito inusitada e que realmente, pra mim, pode parecer até um pouco exagerado, mas... conseguiu me deixar horrorizado, entendeu? Cara, então acho que funcionou pra aquela proposta do filme também. O jeito que o Fonda interpreta, eu sei que você é muito fã dele, Bárbara, o jeito que ele interpreta o final do filme você sente o horror naquele rosto do cara. Totalmente. Eu acredito, assim, os dois cineastas estavam desesperados com aquela ameaça iminente naquela época, né? Em 64 a gente tá no auge da Guerra Fria, o Sidney Lumet e o Kubrick estavam ali preocupados, mas cada um reagiu de uma forma, né? Eu acredito, na minha opinião, que se o do Lumet fosse lançado primeiro, o do Kubrick talvez não seria levado tão a sério, porque talvez falassem assim, poxa, ele tá brincando com um negócio tão sério, o Lumet fez super de uma forma densa, crua, e o Kubrick vai lá fazer piada. Então eu acho muito interessante como o destino, né, se encarregou de lançar, o destino não, né, o Kubrick mexeu os pauzinhos. Talvez o Kubrick seja o destino, sabe? Doutor Destino. Então assim, eu acho que foi uma sorte do Kubrick também. Os dois filmes são muito bons, eu gosto bastante do Fail Safe. Mas eu ainda acho que é isso, assim, hoje, na nossa realidade, nesse multiverso aqui, o filme do Kubrick é o maior filme de guerra já feito, assim. É realmente muito forte, mas é interessante esse acaso, né? Acho que uma coisa que o Limite de Segurança tem, que também tem no Doutor Fantástico, mas não tão presente, é a questão da tecnologia. O Limite de Segurança tem uma ênfase muito grande em como a tecnologia pode nos falhar e nos abandonar. E hoje em dia esse é um tema que ressoa bastante. Claro que tem a questão da máquina do Armagedon lá no Doutor Fantástico, mas no Falha de Segurança tem uma ênfase ali em mostrar os computadores e em explicar como aquilo tá falhando a gente. E não só isso, né? Eu acho que tem também uma ênfase muito grande na questão de responsabilidade. Eu acho que o personagem do Henry Fonda, ele se destaca pra mim por esse senso de responsabilidade que ele leva muito a sério o que tá acontecendo. Exato. Então, ele quer comunicar com o governo soviético pra informar realmente, pra ser muito transparente. Ele toma a decisão que ele precisa tomar, ele não foge. E assim, mesmo que todo mundo questione, não concorde e tudo mais, ele é a pessoa que assume. Então, isso pra mim foi o ponto que mais me pegou de surpresa, que é realmente assumir que, tipo, erramos, cometemos um erro, confiamos demais do que talvez a gente não devesse confiar, no caso da tecnologia, e agora cabe a mim consertar ou minimamente alinhar a situação. Certo. O que também combina perfeitamente com a escalação do Henry Fonda, porque ele era o ator tipicamente escalado pra fazer esses homens honrosos, né? Então, ficou... excelente. Assim. Mas assim, sabe o que eu fiquei curiosa? Tipo, vendo o filme, eu achei ele tão a cara do Oppenheimer que eu falei assim, nossa, talvez... É verdade, juro. E, assim, o olho, tem mesmo. umas horas, tipo, que ele tava, eu falei assim, caralho, é o Oppenheimer mais velho. Super dava pra ele fazer. Mas é isso, ele é um presidente muito admirável, né? A gente respeita, respect. Sim. Parabéns aí, presidente não? Fictício. Bom, a gente tá falando aqui de uma leve ansiedade, né? Que esse filme, ele carrega consigo. Então... eu vou inserir aqui o elemento 3, que é a ansiedade nuclear. Né? Passada a Guerra Fria, a gente tem um filme aqui que vamos citar, que é o Maré Vermelha, que é de Tony Scott, que foi lançado em 95. E esse filme, acho que ele sintetiza muito bem como que os Estados Unidos e outros países, mas especialmente os Estados Unidos, lidaram com essa ansiedade pós-guerra. Eles não largaram o osso, né, Jacobs? Eles realmente fizeram um filme em 95 sobre possíveis ataques ali de submarinos entre União Soviética, entre Rússia e Estados Unidos, né?
É verdade, teve uma época ali que os submarinos nucleares viraram a moda, né? Teve o Caçado ao Outubro Vermelho, do McTiernan também. Sem dúvida, acho que eles ainda fazem parte dessa ansiedade nuclear, mas a gente até comentou no episódio passado, vale recomendar aí para os nossos espectadores irem conferir, sobre se ainda existe essa ansiedade. Eu sou da opinião que sim, mas eu vejo que esses filmes, como você trouxe, Bárbara, como o Maré Vermelho, eles pautam essa ansiedade de um jeito muito mais heróico e de filme de ação tradicional, onde você sabe que o herói vai no final salvar o dia, sabe? Coisas como o Doutor Fantástico e o o Limite de Segurança, perdão, não vou entregar o final de um dos filmes, mas eles não têm medo de deixar uma bomba explodir. Algo que hoje em dia acho que nenhum desses filmes tem coragem de fazer, ou francamente interesse em dramatizar, porque parece que aquela propaganda que a gente analisou no episódio anterior também afetou o jeito como esses filmes são feitos, o jeito como eles tratam esse tema. Sim. O que eu acho interessante é ver ao longo das décadas, né? Então, porque beleza, a gente tem esses dois filmes que a gente comentou agora há pouco, são mais dos anos 60, e a gente vai vendo como esse medo vai perdurando, né? Nos anos 70 tem um que é o Colossus The Forbidden Project, que ele é interessante porque ele já faz associação, é basicamente o mesmo cenário, é Estados Unidos e União Soviética querendo se bombardear com armas nucleares, mas aí eles colocam um elemento a mais que é a inteligência artificial. Então ele imagina assim, as potências colocaram as armas nucleares sob responsabilidade de inteligências artificiais, afinal nós humanos somos falhos demais. Somos falhos demais. E aí, logicamente, as inteligências artificiais chegam à conclusão juntas, a humanidade não presta, né? Vamos aí criar uma crise nuclear para acabar com a humanidade. Então já é um jeito de trazer uma ideia nova, né? Nos anos 80 tem um filme, acho que se chama War Games. Isso, com Matthew Broderick. Um clássico. Que já pega essa ideia e já traz para os anos 80 tão famosos nos Estados Unidos por ser a década também do cinema adolescente, jovial, né? Jovial, e aí pega e coloca isso também. Então você tem o personagem do Matthew Broderick que ele consegue ter acesso aos arsenais nucleares do computador da casa dele. E transforma num jogo, né? Literalmente. Num jogo, exatamente. Então é outro jeito de dar ainda mexer com essa ansiedade, mas também mexer com a tendência do momento, né? E aí a gente chega nos anos 90 e o caso de Maré Vermelha eu acho muito fascinante porque ele é lançado depois que acaba, né? A Guerra Fria. E aí é muito isso. Ele imagina, não acabou, mas ainda tem essa galera aqui que ainda quer atacar a gente, e eu acho interessante porque, primeiro, parece um jeito de Hollywood, tipo, acabou a Guerra Fria, a gente tinha nosso soco de pancada que era os soviéticos, mas em quem a gente vai bater agora, né? Soviéticos. Então, tipo, a gente resolve isso depois. Ainda vamos aqui no automático bater nos soviéticos e tal, então aí eles criam essa questão. Então, não é nem só uma questão de não querer largar o osso, parece, tipo, não saber o que mais fazer depois de décadas com essa tensão da Guerra Fria, e agora que não tem mais essa Guerra Fria, como é que a gente vai falar dessa ansiedade, né? E é tão simbólico, né, que no Maré Vermelha eles brigam entre si. O chefe brigando lá com o Denzel Washington, né, que é um personagem muito bom, inclusive. Então é muito tenso, você fica tenso porque é uma coisa que ele tá ali agindo, mas será que ele tá certo? E será o chefe dele, que é o Gene Hackman, também é aquela vibe nostálgico pela guerra. É verdade. Mas é curioso, né? Porque a gente tá falando dessa mudança e ao mesmo tempo você olha pro limite da segurança e ele parece tão atual no sentido de confiança de tecnologia. Quer dizer, a gente muda e no final a gente tá correndo atrás do nosso próprio rabo porque a situação é basicamente a mesma. Não mudou. Eu penso também que, de novo, o programa é sobre cinema, mas acho que vou precisar citar um outro meio aqui. Recentemente, século XXI, essa questão da ansiedade nuclear foi muito pros videogames também. A gente tem Fallout, que vai ter a série agora, a gente tem Metal Gear Solid, do Hideo Kojima, onde literalmente o último jogo tem pra você fazer 100% no jogo, você tem que criar um mundo sem armas nucleares, você tem que desarmar todas as armas nucleares do mundo. As cenas tem uma cena muito marcante de bomba nuclear em Call of Duty e tudo mais. Talvez porque essa galera que, quando recebeu a chance de desenvolver jogos, cresceu, né, nesse contexto que a gente está falando de ansiedade nuclear, de bombas nucleares, de filmes como Maré Vermelha e outros, quando recebe a chance, acaba dramatizando ali, que é um meio artístico mais novo que o cinema, né? Então, às vezes, tá passando pelo que o cinema passou, mas acho que se a gente olha para esse tipo de coisa, como também falamos no episódio passado dos super-heróis e a radiação deles, a gente percebe a herança dessa questão nuclear em outros meios também. E tem até, assim, levando pra uma franquia mais pop, que a gente falou no episódio passado também, mas a gente não citou Indiana Jones, né? Também. Indiana Jones também aborda muito o nazismo, a guerra, o medo, né? O horror, assim. E uma das cenas nucleares mais marcantes do cinema. Conta, qual é a cena? Vocês sabem, envolve uma geladeira e a geladeira é a solução pra bomba nuclear. Maravilhoso. Mas, cara, como é interessante como o cinema tá sempre
à frente do tempo, né? Desde 2001, que é totalmente diferente, outro filme do Kubrick, que fala sobre tecnologia, sobre como a tecnologia pode passar o ser humano de ser mais esperta. Esses filmes também sobre a guerra, sobre essa tensão que aconteceu mundial, os filmes já mostravam antes de acontecer. E hoje a gente vive aí com inteligência artificial, sem saber exatamente como vai ser o mundo daqui a 5 anos. Eu não sei como vai ser daqui a 5 anos. Vocês também não, sabe né? até amanhã. Exatamente. Né? Tipo, é bizarro. Eu sinto que a gente tá voltando, de certa forma, obviamente, com conflitos diferentes e situações políticas diferentes, muito mais específicas, mas a gente tá voltando para um cenário de instabilidade muito intenso. Então, assim, não só tecnológica, mas também política e diplomática até. Se a gente pensar também no, tipo, conflito que tá acontecendo na faixa de Gaza, que tá envolvendo o mundo. O mundo está, de novo, julgando o que tá acontecendo, como lidar com a situação. Mesmo a guerra da Ucrânia, que também envolveu vários países ali, Europa, Brasil incluindo. Tipo, então, realmente a gente... É isso, é muito cíclica a história. E eu acho que o cinema tende a também voltar a resgatar esses elementos. Totalmente. Já voltou com inteligência artificial, pelo menos. Pois é. No caso do Missão Impossível. A gente não sabe se o mundo vai acabar, mas vamos falar então como seria o mundo depois do fim, que é o nosso elemento 4. Né? O Jacobs já citou Fallout, que eu acho que é um bom exemplo, né? Adaptado agora pra série no Prime Video, total. A gente tem também filmes como Dead Man's Letters, que é um filme soviético, muito interessante, que aborda o mundo depois de um ataque nuclear, né? Tem de graça no YouTube, fica a recomendação aí. É um dos poucos filmes soviéticos sobre esse assunto que a gente tem acesso. E é muito filosófico sobre se há razão pra viver depois que o mundo acaba. É bem intenso ele. É tipo depois de Doutor Fantástico, né? Provavelmente. Pode ser, um universo compartilhado, né? Faz um double feature. É engraçado, parece que vários países tiveram que passar por esse momento de fazer o seu filme sobre o fim do mundo, né? Tem o Dia Seguinte, o Day After americano, que causou muita ansiedade lá. Um particular favorito meu é o Threads, que eu acredito que o título português é Catástrofe Nuclear, porque esse é um filme feito pra TV. Acho que o Dia Seguinte também foi. Os dois são. Também foi, né? E esses filmes trazem um contexto muito interessante, porque eles são lançados ali nos anos 80, ainda em contexto de Guerra Fria. E no caso do Catástrofe Nuclear, é uma produção da BBC, que passou em TV aberta no Reino Unido. E a BBC é também muito famosa pelos seus documentários. Ele mistura também ficção, cenas encenadas como ficção, com cenas encenadas como documentário. Então, às vezes, tem uma galera lá que tá trabalhando no escritório de resposta a desastre, e aí tem um cara narrando. Nesse escritório as pessoas se preparam pra tal coisa, e veio comida, polícia, etc. E imagina comigo, você tá ligando a sua TV num canal que é famoso por reportar notícias e ter documentários, e ele encena ali o fim do mundo como um dos seus documentários, ainda que tenha atores interpretando as cenas. 6 milhões de pessoas viram esse filme na estreia. A galera via isso e ficava completamente louco. E Threads, Catástrofe Nuclear, é um filme que parece que é banhado por vômito, assim, sabe? É tenso, é duro. Nossa, foi muito visual. Tipo, particularmente depois dos ataques nucleares, da guerra nuclear, quando você vai para as cenas realmente pós-apocalípticas, eu acho profundamente intenso o design de produção, quando ele mostra cadáveres e coisas do tipo, é muito visceral a reação que esse filme causa pra mim. Esses dois, assim, esse e o The Day After, eles são de fato muito parecidos, um é britânico e outro é americano, e eu acho que eles também são muito parecidos também na forma de construir a história. Então, tipo, eles tentam fazer você se apegar aos personagens. Olha só, tem essa família aqui, tem essas aqui. E eu acho que nessa parte realmente não é o que mais pega. Não. Porque eu acho que eles são exercícios muito... Mas eles funcionam como exercícios muito fascinantes de assistir hoje em dia, como esse trabalho de como seria se a bomba caísse aqui na gente, né? E aí você vai ter... Porque a gente já falou no nosso episódio sobre o cinema japonês, os japoneses já estão fazendo filmes para retratar a consequência mais direta, né? E nos corpos, porque eles passaram por isso. Mas para os Estados Unidos e para os britânicos, por exemplo, como eles não passaram por isso, resta a fantasia, Exato. né? Então eles têm que ficar imaginando, beleza, se atacassem a gente, qual seria a cidade? E como ia ser a consequência no dia a dia mesmo? E o consumismo, né? Como é que a gente ia esvaziar os supermercados? Então tem essa tensão antes da bomba cair, e eles se comprometem, mas o que realmente marca é depois que a bomba cai. Nos dois filmes, aí é que o filme começa a ficar mais marcante, porque aí realmente eles vão tentar fazer esse trabalho de... Vamos mostrar aqui como é que seria o nosso povo sendo, tipo,
arruinado pelas doenças que vêm com a radiação e tudo mais, e eles vão fundo na maquiagem de fazer um negócio bem nojento mesmo. Então, são dois filmes que... E o britânico é bem mais isso, assim. Ele consegue ser mais chocante visualmente nesse sentido e deixar você mais isolado. E é muito curioso justamente... Agora, eu não sabia que o filme americano, o The Day After, ele causou um pânico quando ele... Depois que ele passou na televisão, a galera endoidou e falou, opa, isso vai acontecer mesmo? Caramba, isso eu não sabia. Mas eu entendo, porque o jeito que eles tratam esse apocalipse nuclear ficou bem assim, bem convincente mesmo. E por que será que as pessoas, né, a gente, se interessa tanto por histórias pós-apocalípticas? Eu acho que, assim, na minha opinião, parte dessa resposta vem da curiosidade, né? Que a gente já falou aqui em outros episódios, que o ser humano ele é um ser curioso e sempre vai querer ver o fim, e depois o fim, e depois. Vocês acham que é isso? É por aí? É nessa linha? Eu acho que sim, mas eu acho também que o fim do mundo, ele impulsiona histórias, né? É você quase que regredir a um estado de humanidade que você tem prioridades muito mais claras. Então não importa mais o status, dinheiro, roupa, qualquer coisa do tipo. Não tem imposto pra pagar, não tem rede social pra ter seguidor, é só comer e dormir. É comer, dormir e garantir a segurança das pessoas que você ama. Concordo. Então, realmente motiva histórias muito humanas, que lidam diretamente com uma questão de dignidade, de sobrevivência, de tudo isso. Mas também eu acho que é muito da reação de como o que eu faria. Eu acho que tem essa curiosidade, mas eu também apoio essa teoria que você fez aí, um desejo até meio curioso de, tipo, estar numa sociedade mais simples. Você citou agora, Maria, as ansiedades que estavam desde a era nuclear até agora, de bombas nucleares à inteligência artificial. E quando você olha para um fim do mundo desse, por mais que ninguém queira realmente estar ali, tem uma simplicidade atraente. De tipo, Sim. Suas ansiedades foram removidas porque a coisa ruim já aconteceu. E eu acho que também... Eu enxergo que talvez tenha também um impulso meio de purgação, assim, sabe? De, tipo, da gente saber que a gente tem... Que já cometemos atrocidades desse tipo na história... Porque, sei lá, se a gente pensa até mesmo em questões de religiões, quantas religiões não imaginam como seria o fim dos tempos, né? Então é uma coisa que está muito intrínseco na humanidade da gente... E justamente, muitas vezes esse fim dos tempos está muito ligado também aos pecados e tudo mais. Então, acho que você imaginar um fim do mundo nuclear também tem um pouco desse lado, assim, de tipo... Será que a gente não merece passar por isso depois 100%. De arruinar o planeta, sabe? 100%. Mas é curioso porque enquanto vocês estavam falando, me veio aquele filme do Sam Ismael, O Mundo Depois de Nós. Depois de Nós. Que o final, pra mim, eu acho que é muito a prova de que o fim do mundo talvez também não seja tanto um motivador pras pessoas, porque no final a menina... Desculpa, spoiler. Mas a menina, ela termina querendo ver o último episódio de Friends. O desejo dela é só consumir isso. entretenimento pra, tipo, se distrair mesmo. Então, acho que é engraçado também olhar por esse jeito mais cínico, talvez, da realidade, que talvez o mundo mesmo, acabando ou não, a gente vai ser os mesmos bostas de sempre. E é isso, acho que o ser humano, ele tem essa curiosidade, né, assim, essa vontade de ver a morte, mas... como uma terceira pessoa, como uma pessoa mais distante, né? Até quem falou isso é a Gabriela Amaral, ela é uma diretora de terror aqui brasileira, né? Maravilhosa, roteirista também. Então ela teve também essa visão e eu acho que isso encaixa totalmente com o que a gente tá falando aqui, como eu particularmente me sinto, assim. Acho que é legal, entre aspas, ter essa distância de um risco iminente, assim, que Verdade. vai que acontece, né? Verdade. Dá pra você olhar pra ele como um espectador. E talvez isso explique porque... Talvez a bomba nuclear em si, hoje em dia, a gente já comentou, não tem a mesma presença na cultura pop. Agora, o pós-apocalíptico, né, de Fallout, The Last of Us, tanto o Mundo Depois de Nós, The Walking Dead, nunca. A gente é fascinado com aquela paisagem de os prédios abandonados, com grama crescendo e as pessoas com roupas sujas tendo que sobreviver. E acho que várias razões já foram elencadas aqui para isso. Bom, gente, então eu queria perguntar para vocês a pergunta de ouro. Como que foi... mergulhar nesse tema, nesses últimos 4 episódios, né? Um tema tão vasto e tão explosivo, né? Literalmente, assim, é muito conteúdo, é muita coisa. A gente estudou muito, né? A gente reviu vários filmes. Como é que foi pra vocês? Nossa, pra mim foi... Assim, lógico que teve a questão é um pouco pesado você mergulhar tanto em filmes que falam
sobre esse assunto, né? E ficar tanto tempo inserido nisso. Mas é parte do propósito, justamente, né? Porque o cinema tá aí pra não deixar a gente esquecer essa memória trágica, né? Mas em termos de tipo de estudo e tudo mais, assim, não só poder revisitar certos filmes, mas também, descobrir cada coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Cada filme, assim, que foi uma grande descoberta mesmo. E essa questão, assim, da descoberta cinéfila mesmo. Assim, não, eu tô muito feliz que eu conheci muito mais o Kurosawa, por exemplo. Eu consegui ter mais tempo e ver filmes que não estão ali entre os primeiros, né, no hall dele, tipo Sete Samurais. A gente viu outros filmes aqui dele, né? Muito bom. E eu acho engraçado que eu entrei no programa pensando muito numa entrevista que o Nolan deu, dele contando o projeto Oppenheimer pro filho dele, e o filho dele falou assim, gente, mas isso ninguém se importa mais, pai. E aí você vai mergulhando, estudando e vendo filme e lendo entrevista e vendo como as pessoas fizeram as coisas, você vai vendo quão atual né? O Oppenheimer é um resgate muito, muito importante, assim, mesmo de uma tradição cinematográfica. 100%. E vale a gente chamar nossos queridos espectadores para dizer qual que é o quinto elemento deste episódio final, porque o quinto elemento, quem decide é você. A gente sempre traz 4 elementos de conversa aqui, o quinto a gente quer ouvir os comentários para depois a gente responder lá no Instagram do Omelete, nas redes sociais, qual que é a próximo pensamento que a gente devia ter falado sobre o fim do mundo e o apocalipse nuclear. Fala pra gente nesses comentários. E não só isso, né? Se vocês quiserem uma segunda temporada, a gente tá aberto a sugestões. Então, assim, deixa aqui também a sua dica. E é muito legal, assim, só pra gente fechar de vez mesmo, como a gente revisitou clássicos, né? Doutor Fantástico, Godzilla, a gente revisitou franquias como Missão Impossível, até Indiana Jones, que foi citado aqui, e Oppenheimer, né? Mas a gente vê que Oppenheimer, mesmo tendo muito sucesso, a gente vê que é só uma pequena parcela de uma tradição que já perdura por décadas, assim. Há 70 anos, né, mais ou menos. E enquanto a gente tiver a sombra, né, da bomba, a sombra de possíveis ataques, eu acho que o cinema vai continuar presenteando a gente, trazendo reflexões, né? O cinema é uma ferramenta de reflexão, eu acho isso fantástico. Eu acho que a gente ainda vai ter outras obras aí, né? A gente viu com Godzilla Minus One, por exemplo, que também ganhou o Oscar. Eu acho que ainda tem coisa vindo, né? Tem muita coisa pra vir, com certeza. Então, quais são os próximos clássicos que a gente vai ter que falar na segunda temporada? Qual que é o tema da segunda temporada? Comenta aí pra gente saber. E, hashtag renova o quinto elemento. Já tô começando agora, gente, tá certo? Começa esse movimento. Valeu, pessoal. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. Eu amei.